Você já ouviu as seguintes frases? Se você pedir paciência, Deus vai te dar pessoas sobre as quais você terá que ter paciência. Ou se você pedir uma flor, Deus vai te dar uma chuva que vai fazer a flor crescer. Essas são frases que, de certa forma, até viralizam nas redes sociais, nos posts, nos motivacionais do Instagram e redes sociais afins. E são frases que nós precisamos refletir um pouquinho sobre elas. Será que são frases bíblicas? Será que são regras que isso sempre acontece o tempo inteiro? Será que é assim mesmo que as coisas funcionam? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto. Ao contrário do que muitos podem pensar, essas frases não são versículos. São frases que têm uma inspiração bíblica, um motivacional. No entanto, elas não são uma regra bíblica. Nós podemos encontrar textos bíblicos que podem ter sido referência para a criação dessa frase na carta aos Hebreus, na carta de Tiago e também na carta de Paulo aos Romanos. Vou ler um pouquinho para vocês na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança. Nesses versos, nós entendemos que as situações difíceis que nós passamos na vida, elas realmente trabalham e forjam o nosso caráter de uma forma singular e única que nós precisamos realmente ser tratados por Deus. Então, até mesmo a tribulação, uma situação difícil, ela nos é proveitosa, ela nos traz benefícios quando nós buscamos a Deus no meio dessas situações. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 11, diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, aqui já é uma outra situação. Diferente de um momento de tribulação, como por exemplo na época da escrita da carta de Paulo aos Romanos, eles passavam por muitas perseguições. Aquilo era um momento de tribulações e Paulo estava encorajando eles a passar por aqueles momentos. Aqui, na carta aos Hebreus, já nos é dito em um tom diferente, que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E as disciplinas de Deus, elas podem não ser aceitas, bem aceitas no momento, mas depois a gente percebe que realmente aquilo transformou, aquilo fez sentido e aquela disciplina era a melhor coisa que a gente precisava. E isso acontece no nosso dia a dia normal com os nossos pais, nossos familiares. Muitas vezes os nossos pais terrenos nos disciplinam e no momento a gente não acha bom. Mas no futuro a gente percebe que aquilo estava moldando o nosso caráter, assim como diz no final deste versículo. Mas o que eu quero dizer com essas referências que eu trouxe, elas parecem fazer sentido quando a gente compara com o texto que nos diz a respeito. Quando a gente pede paciência, vem uma situação em que a gente precisa ser paciente e assim o nosso caráter é transformado. Mas são situações, apesar de semelhantes, completamente diferentes. Quando a gente passa pelas situações difíceis é que a gente clama: Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. A gente já está passando por uma situação difícil. No entanto, o que difere desses casos que nós lemos nos versículos é que a pessoa está orando a respeito. A pessoa está fazendo um pedido. Talvez a pessoa não esteja passando por uma situação difícil e percebe, olhando o seu passado, que precisa realmente de ter um caráter transformado. Então, ela pede a Deus: Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê discernimento. Nós normalmente pedimos a Deus essas coisas porque nós queremos ser pessoas melhores, nós queremos agradar a Deus e viver para a honra e glória de Deus. E quando nós fazemos esse tipo de pedido: Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor, eu quero ser mais parecida com Jesus Cristo, eu quero ser mais semelhante a Ti, Deus com certeza ouve nossas orações. Mas essas frases que a gente ouve sobre paciência e situações difíceis, ou se você pede uma flor, Deus não vai te dar a flor direto, Ele vai te dar a chuva, como se a gente tivesse que sempre passar por uma tribulação, por um momento ruim, para a gente chegar até finalmente a coisa boa que nós desejávamos.
E quando eu refleti a respeito desse assunto, eu me lembrei da história do gênio da lâmpada de Aladim. Normalmente nessas histórias, né, que envolvem gênios da lâmpada, a gente tem 3 desejos específicos. E a gente precisa ter muita sabedoria para fazer esse pedido, porque o gênio da lâmpada, ele é meio espertinho, sabe? Então, se a gente pedir, eu quero ficar rico, o gênio da lâmpada, ele nos daria a riqueza, mas de uma forma difícil. Talvez, eu vi até um comentário, quero ficar rico, beleza, você vai sofrer um acidente, esse acidente vai te dar indenização, e essa indenização vai te fazer ficar rico, mas você vai ter a consequência do acidente. Então, seriam situações como se fossem essa. Um pedido tinha que ser feito com muito cuidado, muita sabedoria, de forma literal, que o pedido podia ser realizado literalmente se a pessoa não soubesse pedir direito. E, de certa forma, me lembrou essa situação. Eu tô pedindo a Deus paciência, mas Ele vai me dar uma situação difícil, eu tô pedindo a Deus uma flor, mas Ele vai me dar uma chuva? A chuva não é o que eu quero, já quero a flor. Então, parece que a gente coloca as características do gênio da lâmpada em Deus, como se Deus estivesse contra nós, como se Ele não estivesse ao nosso favor, como se Ele estivesse o tempo inteiro querendo burlar as nossas escolhas e decisões. Deus, eu quero uma flor e Deus vai me dar uma chuva. Isso se torna pesado pra gente. Nossas orações se tornam pesadas. Situações da nossa vida se tornam difíceis. Às vezes, isso pode levar a gente a nem fazer oração com medo de pedir a Deus uma coisa e a gente receber uma consequência que não tinha nada a ver com o que a gente pedisse. E eu já tive um momento desses, de um momento de pensar, ai meu Deus, eu tô passando por um momento que eu preciso de ter muita paciência. Mas e se eu pedir a Deus paciência, aí vai vir mais luta? E aí eu evitava pedir, porque eu ficava com medo de vir uma situação pior. Olha que pensamento bobo. É um pensamento de quem não conhece ou não se lembra da bondade de Deus. E outra, não se lembra que Deus é o nosso Pai, Ele está a nosso favor. Diferente do gênio da lâmpada de Aladim, que é uma pessoa totalmente alheia, totalmente desconhecida, que quer mexer os pauzinhos para fazer o seu pedido, não ser o pedido que você realmente quer, Deus é o contrário. Ele ouve as nossas orações e se nós pedirmos uma coisa de acordo com a vontade dele para melhorar o nosso caráter, para sermos pessoas melhores e mais parecidas com Jesus, com certeza Deus vai nos ajudar nessas questões e não nos atrapalhar. Entenda, eu não estou tirando o fato de que a disciplina de Deus nos traz benefícios e de que tribulações também nos traz um caráter aprovado. Mas eu estou trazendo o fato de que nós pedimos coisas, nós podemos confiar em Deus quando a gente pedir algo. Não é que sempre que a gente pedir uma coisa vai vir uma outra que vai nos acarretar neste outro pedido. Então, se nós não conhecemos Deus profundamente, os atributos dele, nós podemos facilmente colocar características de outras coisas e personagens e fábulas que nós estamos acostumados, nós imputamos essas características em Deus, sendo que Deus é totalmente contrário dessas coisas. Deus é bondade, amor, justiça, fidelidade. Ele nos ama, Ele nos criou, Ele quer o nosso bem. E para isso ficar mais claro, eu gostaria de trazer 2 referências bíblicas sobre este assunto. A primeira é sobre Salomão. Deus aparece para ele em sonho e diz para Salomão. É até um pouco semelhante ao que o gênio diz. Peça-me o que quiser e eu te darei. E Salomão, com muita humildade e um coração quebrantado, pede a Deus sabedoria. Ele diz o seguinte: eu desejo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Esse pedido agradou a Deus de tal maneira que Deus disse que não concederia simplesmente só a sabedoria, mas concederia além do que ele pediu, riquezas e fama como nenhum outro rei teve antes. Ou seja, Salomão, vamos supor, tinha um pedido. Ele pediu sabedoria. Deus, além da sabedoria, concedeu a ele riqueza e fama como nenhum outro rei houve igual a Salomão. Então, se a gente for comparar com o gênio da lâmpada, que é o que a gente comumente faz, ele dá 3 pedidos e faz de tudo para que os pedidos deem errado e que a gente tenha esses pedidos encerrados o quanto antes, com as soluções um pouco enganosas. Já Deus não. Ele
ofereceu um pedido a Salomão e recebeu não somente aquilo específico que ele havia pedido, que era a sabedoria, como também recebeu outras coisas. Vamos ler junto comigo um versículo que é a chave para a gente finalizar o entendimento do que eu quero dizer a respeito dessas frases. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, quando a gente lê um versículo desse, que paz que a gente sente. Que tranquilidade que a gente sente de saber que a gente serve um Deus tão bom, que além de Deus, que além de Senhor, e que é o ser supremo do universo, que tem todo o poder e tudo que Ele quiser está ao seu alcance. Além disso tudo, quando a gente pensa que Ele é o nosso Pai, Deus Criador que tem tudo nas mãos, Ele é o nosso Pai. Se imagine aí, sendo um pai ou uma mãe, se um filho te pedisse um pão, você daria uma pedra? Se um filho te pedisse um peixe, você daria uma cobra? Por que você acha que Deus faria isso? Se nós, seres humanos, falhos, pecadores, enganadores, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial, quanto mais Deus. E outro versículo que eu quero ler está em Lucas, capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. É bastante semelhante com o versículo que eu li anteriormente. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Quer algo mais precioso e mais poderoso do que o Espírito Santo? Aqui na Bíblia fala que Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. Peça e será dado a você o Espírito Santo habitando em você. E olha, há muitos e inúmeros benefícios de termos o Espírito Santo habitando em nós. O primeiro de tudo é uma comunhão íntima e profunda com Deus. O segundo é que nós receberemos esse caráter aprovado que nós precisamos, porque o fruto do Espírito, dentro dele tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fala-se não são coisas que nós pedimos em oração a Deus, muitas vezes que nós precisamos. Então, o que eu quero dizer sobre isso com este vídeo? Primeiro, Deus não é o gênio da lâmpada. Ao ler a Bíblia, ao ler os versículos, ao buscar o conhecimento de Deus, orar a Ele, nós podemos ver, ler, entender e experimentar quão bom é o Deus que nós servimos. Nós entendemos que muitas vezes, por uma falta de entendimento, por costumes culturais, nós colocamos características em Deus que Ele não tem. E nós precisamos relembrar disso e nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade, desconstruindo essas coisas que nós acreditamos e colocando a verdade no lugar disso. E a verdade, ela nos conforta, a verdade, ela nos consola e nos guia nos caminhos certos a seguir. E um outro ponto que eu posso falar também, que Deus é diferente do gênio da lâmpada, é que Deus não tem só 3 desejos para nos oferecer, para nos dar ao longo dessa vida. Nossas orações não são finitas. Nossos pedidos a Deus podem ser os mais bobos possíveis. Ele sabe que nós somos pó e Ele entende nossos pedidos bobos. E por isso muitas vezes Ele diz não. Em vez de realizar pedidos ruins ou de forma que nos prejudicaria, Ele simplesmente não os realiza. Porque Ele entende que o momento talvez não seja o certo. E aqui eu trago um resuminho desse assunto que é muito complexo, mas eu queria trazer um pouco de luz nesse assunto. Então, é isso. Ore a Deus, peça a Deus, seja livre na presença de Deus. Não tema as consequências dos seus pedidos, não ache que sempre que você pedir alguma coisa, vai vir uma coisa ruim. Isso não é regra, isso não está na Bíblia. Isso é só uma frase motivacional, uma coisa para se meditar que durante as tribulações e os momentos difíceis, Deus nos produz um caráter aprovado também. Mas não é sobre isso. O que eu tô falando é sobre quando a gente pede a Deus. Então, tenhamos fé,
Busquemos conhecer mais a Deus, porque isso muda tudo. Deus abençoe vocês, obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Curtam este vídeo, se inscrevam, comentem, compartilhem. Continuemos avançando no conhecimento de Deus, que é a coisa mais importante que nós podemos fazer.